Olá, amigos que acompanham as redes sociais do jornal Preto no Branco. Os últimos 2 anos foram anos que acabaram atingindo o mundo inteiro. Foi a estiagem, né, no Brasil, depois chuva, pandemia, 2 anos e meio de pandemia, depois guerra na Ucrânia, aumento do petróleo, quer dizer, anos bem atribulados, né? Eu estou aqui com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, para conversar um pouquinho sobre estes assuntos. Com todo esse cenário mundial, Dilvo, que acaba afetando também nós aqui no interior do estado do Paraná, o que se esperar a partir de agora em relação ao agronegócio de um modo geral? Se nós fazemos uma análise desde 2020 e 2021, a questão da pandemia mexeu com todo o cenário mundial, inclusive com a questão econômica do mundo. Nós começamos a ter inflação no mundo, tivemos complicações na logística, mudou um pouco o consumo de alimentos, que as pessoas tiveram restrições de sair de casa, ir para restaurante, afinal o ambiente social das pessoas foi mais restritivo e aí então você teve um consumo diferente. Então começou com a pandemia, no março de 2020, depois nós tivemos uma seca muito forte na América do Sul, que afetou toda a produção do sul do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Então, uma seca muito forte na América do Sul, que complicou a questão da produção, principalmente da lavoura da soja e também da lavoura de milho. Não bastasse isto, agora nós tivemos aí no mês de fevereiro, final do mês de fevereiro, a guerra Rússia e Ucrânia. Aí são 2 países importantes. A Rússia é grande exportadora de trigo e a Ucrânia é grande exportadora de milho. Com isso mexeu o cenário mundial. Então realmente mexe com o Brasil, sim, e bastante, porque nós somos um país que tem 24% da sua economia, do PIB, dentro do agronegócio, e esses 3 fatores mexeu com o agronegócio mundial, por causa da pandemia, a guerra da China e da Rússia, e mexeu com a América do Sul por causa da seca. Diogo, com relação às commodities, com esse burburinho no mercado internacional, né? Estamos aí no final da colheita, praticamente finalizada a colheita da soja, o milho, o que esperar em relação a preços de mercado da soja, do milho e do trigo, principalmente? Vamos começar pela soja. Vamos fazer uma análise da soja de 2019 até 2022. Então nós temos aí 4 anos. A soja em 4 anos, se nós lembrarmos o que era o valor da soja em março de 2019 para o valor da soja hoje, nós temos aí um valor da soja de mais de 160% num período, começando base 2019, 20, 21 e 22. 36 meses tivemos uma valorização da soja de 160%. Esse é um número considerável. Bom, por que a soja foi valorizada? Porque nós temos hoje um estoque mundial muito baixo de soja. Por exemplo, o consumo de soja previsto para este ano 2022 é em torno de 370 milhões de toneladas. E a produção está em torno de 360 milhões de toneladas. Com isso, o estoque da soja está baixo, o preço está em alta, e o que é de se esperar em 22, que nós estamos vivendo, 23, e vamos falar também em 24. A soja vai permanecer com valor alto, acima das médias anteriores. Mas o que é o valor alto? Nós vimos que a soja quis bater até R$200 e o mercado não suportou esse preço. O mercado só ouve uma voz, não é o que eu tenho, o que eu faço. O mercado só ouve a voz da demanda versus oferta. Então, o soja baixou um pouco, mas é um preço 160% ainda acima do que foi em março de 2019. E a soja tem um preço bom em 2022, terá um preço bom também nesse mesmo restante ano de 22 e também 23, 24, até que o mundo se organize na produção para fazer frente à demanda e recuperação de estoques. Milho, nós temos aí 2 fatores que puxaram o milho no mercado internacional. A seca da América do Sul, que afetou a produção do milho,
A questão da guerra Rússia e Ucrânia, que afetou a Ucrânia, é uma grande vendedora de milho, tanto é que a Ucrânia é responsável em torno de 20% de todo o milho comercializado no mercado. Não é 20% da produção de milho. Os excedentes da Ucrânia correspondem a 20% das necessidades dos países importadores no mundo. Com isso, então, a Ucrânia estando fora do mercado, que a Rússia invadiu, tem problema lá de logística, tem problema de plantio, tem problema de estocagem lá dentro hoje. Então, ela não está no mercado, o preço do milho subiu. Segundo, a própria guerra Rússia e Ucrânia também mexeu com a questão das energias do mundo. O petróleo saiu de 70, 80 dólares o barril, tá, 120 dólares o barril, tá? Com isso, então, o custo energético do mundo subiu, subiu também a logística. Caso específico do milho. Os Estados Unidos, na sua estratégia de autossuficiência ou de menor dependência do mercado externo de petróleo, os Estados Unidos usa em torno de 120, 130 milhões de toneladas de milho para etanol. Se ele pode jogar com isso mais ou menos, não é agora que eles vão tirar o milho do etanol, porque o custo do petróleo saiu de 70, 80 para 120 dólares o barril. Então, os Estados Unidos continuar com essa política que ele tem muito forte, que é o uso de milho para o etanol. O Brasil também. O Brasil vai usar esse ano, 2022, em torno de 6 milhões de toneladas de milho e etanol. Mas nós vamos chegar aí para um crescimento. Se nós fazemos a projeção das indústrias que está em funcionamento, das indústrias que está em construção para aproveitamento do milho para etanol e os projetos, nós vamos chegar em 2030 para um consumo de milho para etanol, para o bem, inclusive, do Brasil, do agronegócio, em torno de 30 milhões de toneladas. Então, nós podemos dizer, se a partir de 2022 para 2030, nós vamos aumentar em 5 vezes o consumo de milho para etanol. Bom, então tem um problema. O consumo brasileiro está aumentando para etanol, temos a ausência da Ucrânia na venda do milho, temos uma presença forte dos americanos na transformação de milho em etanol. Então o milho também está em preços no mercado internacional bastante elevado e nós temos aí hoje uma produção de milho também afetada pela seca na América do Sul. Então o milho está alto em 2022, estará alto em 2023, também estará alto em 2024, até que o mundo se recompõe também, mesmo no caso da soja, e o milho é mais forte ainda, porque o milho nós temos hoje um consumo de milho previsto para esse ano de 2022, então em torno de 1 bilhão 195 o consumo de milho, 1 bilhão 195 milhões de toneladas para o consumo do milho. E nós temos uma produção em torno de 1 bilhão 120. Então essa diferença de 1 bilhão 120, que é a questão da produção de milho versus a demanda de milho, 1 bilhão 120 milhões de toneladas, para 1 bilhão 190 milhões de toneladas. Então o milho também está com estoque baixo, preço internacional forte, preço forte no Brasil, e vai continuar. Você tem que equilibrar oferta e demanda, recuperar estoque, então o preço continuar forte em 2022, 2023 e 2024 também. Questão do trigo. O trigo, a Rússia é uma grande produtora de trigo mundial. A Rússia colhe mais de 55 milhões de toneladas, melhor dizendo, a Rússia colhe 75 milhões de toneladas de trigo. 75 milhões de toneladas de trigo corresponde a 10% da produção mundial. 75 milhões de toneladas de trigo que a Rússia colhe corresponde a 10% de toda a produção mundial. E a Rússia é uma grande exportadora de trigo para o mercado internacional. A Rússia ela é responsável por em torno de 20% do trigo comercializado no mercado internacional, em torno de 30%. O trigo, então, subiu de preço, 2022, vai permanecer de 2023 também 2024. Para ter uma ideia, o trigo também é o terceiro produto que você tem consumo maior do que a produção. Então, você vê, as grandes commodities brasileiras estão em preços bons, tá? Porque o mercado
internacional está demandando. E um dado muito importante, o que o Brasil colhe de grãos sustenta mais de 600 milhões de pessoas no mundo. Se a colheita de grão do Brasil, em torno de 265 milhões de toneladas, equivale a dizer que sustentamos 600 milhões de pessoas no mundo. 215 brasileiros e quase 400 milhões de pessoas no mundo. Então veja a importância do Brasil, e o mercado está bom porque tem estoques baixos e o consumo está maior que a produção nesses 3 produtos principais. Dilgo, são 3 ótimas opções para os produtores, né? Que devem investir no plantio. Daí vem o caso da falta de fertilizantes. Você acha que, pelo menos a curto prazo, essa falta de fertilizantes vai afetar a produtividade no Brasil? A resposta, sim. Teremos dificuldade de abastecimento de matéria-prima para fertilizantes no Brasil. Teremos dificuldade, sim. Por quê? O Brasil planta em 72 milhões de hectares no ano todo. O Brasil usa 72 milhões de hectares para a produção de grãos. Desses 72 milhões de hectares, 52 milhões de hectares são usados na safra de verão. Safra de verão. Soja, milho primeira safra e alguns outros produtos de primeira safra no Brasil. 52 milhões. E 20 milhões de hectares é plantado nas safras de inverno ou na safra intermediária. A safra intermediária é milho segunda safra e também a safra de trigo e algumas outras culturas de inverno. Pois bem, então nós agora temos fertilizante no Brasil para esses 20 milhões de hectares que são as culturas intermediárias ou a cultura intermediária de milho e as culturas de inverno, para 20 milhões de hectares. E nós sempre compramos com um intervalo. Você compra lá no país que vende o insumo, a matéria-prima para insumos, que é o fertilizantes, tem questão logística, você carrega lá no país, tem a demora de porto, tem o transporte marítimo, que é em torno de 30, 40 dias, chega aqui, tem demora de descarregamento, tem também a logística de internar do porto até a fábrica e da fábrica até o consumidor. Então não existe como você fazer o seguinte, bater numa varinha e 24 horas está resolvido. Nós sempre trabalhamos aí com 90, 120 dias, então hoje nós estamos fertilizando no Brasil para plantar, como já plantamos quase totalmente, a segunda safra de milho e temos fertilizantes também no Brasil para a safra de trigo. Mas a próxima safra de verão, que vai começar em setembro e outubro de 2022, nós teremos dificuldade, porque a Rússia é a grande fornecedora de insumos para o Brasil, em torno de 20% de matéria-prima para insumos. E depois vem Canadá, em torno de 17%, alguns outros países, Belarus lá também, em torno de uns 17% ou 15%. Tem outros países, que nem a China, Marrocos, mas acontece que a saída da Rússia e esse conflito da Rússia, ela não fornece só para o Brasil. O Brasil ela manda 20% da nossa necessidade, mas ela fornece para o mundo todo. E o mundo todo correu em cima do Canadá, correu em cima de Marrocos, Belarus. Então não é um problema brasileiro, não é só o Brasil que compra. Tá? Então vai ter dificuldade de fornecimento para o mundo todo de fertilizantes. E o Brasil está incluído. E o Brasil tem aí uma seguinte característica: 85% da matéria-prima de fertilizantes do Brasil é importado, 85%. E nós, quanto que usamos por ano? Nós usamos por ano, no Brasil, 45 milhões de toneladas. Uma matemática simples, 45 milhões dividido por 72 milhões de hectares, são em torno de 625 quilos de fertilizantes por hectare. Como nós vamos plantar 52 milhões, nós temos que internalizar no Brasil de adubo. Então, se nós pegarmos aí 52 milhões de hectares e colocar essa quantia, nós precisamos, para a safra do verão, que vai iniciar em setembro, outubro, em torno de 33, 34 milhões de hectares. Pois bem, isso aí, 85 vem de fora, nós temos que trazer 29 milhões de toneladas. A Rússia está fora do mercado.
pode assinar acordo de paz durante o mês de abril, mas não vai restabelecer a ordem econômica e as consequências desta guerra no mercado internacional, os bloqueios econômicos com a Rússia, ao que vai acontecer da nova composição geopolítica do mundo. Então o Brasil agora vai voltar a investir, nunca investiu em prospecção de matéria-prima fertilizante aqui no Brasil. Mas são coisas demoradas. Então, para você explorar uma mina, isso aí vai demorar talvez um ano de projeto, licença ambiental, depois você começa a construir indústria. Quanto tempo? Nós temos aí algumas minas de fertilizantes, de matéria-prima de fertilizantes, que estão muito profunda, 800 metros abaixo do solo. Então veja quanta engenharia, quanto trabalho de construção para você explorar essa mina. Então, vai faltar fertilizante? Vai. Quanto? Em torno de 20%, 30%. O que vai acontecer com isso? Cada produtor conhece sua terra, cada técnico que dá assistência aos produtores rurais sabe como nós vamos se organizar num plano de estratégia para que nós possamos enfrentar essa falta de fertilizante. Vai cair a produtividade do Brasil? Com certeza, porque nós temos menos insumos daquilo que é a necessidade ideal das plantas. Ok, o fertilizante, se nós compararmos os fertilizantes de um ano atrás e o fertilizante de hoje, você teve um aumento de mais de 120% a tonelada de adubo. O custo de produção também. O custo de produção subiu. Quando acabar a guerra, Rússia e Ucrânia, vai baixar? Não, porque até restabelecer o comércio internacional de fertilizantes, os países fornecedores, os países compradores, a demanda mundial de fertilizante que tende a crescer, já que nós estamos com demanda maior de alimento do que a produção. Então, todas esses pontos levam a dizer na afirmação que o fertilizante está alto, subiu 120% no ano e vai continuar alto até que o mundo se reorganize. O dólar estava sendo cotado aí alguns dias atrás a mais de R$ 5,00, até R$ 6,00, agora ele teve uma queda aí abaixo de R$ 5,00. Isso causa algum impacto no setor? O que você acha que se nós olharmos influencia? O dólar, dia 30 de dezembro de 2021, dólar 5,58. Olharmos dólar final do mês de março de 22, quer dizer, cotação do dólar final de dezembro para o final de março são 90 dias. E nesses 90 dias o dólar teve uma queda de 15%. 15%. Bom, nós tínhamos uma previsão que o dólar iria sair de 5,58 em dezembro e que no ano de 2022, ele ia navegar em torno de 5,20, 5,30 ou 5,40, de 5,20 a 5,40. Tá? Nós sabíamos que o dólar teria uma queda, mas não tão acentuada. Bom, hoje o dólar está em torno de 4,74 e a previsão é de ficar um dólar de 4,70 a 4,80. Bom, para as exportações do agronegócio brasileiro, esses 15% é menos receita para os produtos, 15% a menos. Mas fomos compensados pelo aumento do valor em dólar desses produtos no mercado internacional. A carne deu uma melhorada, carne de frango deu uma melhorada no mercado internacional, em torno dos 10%. A carne suína, ao contrário, não teve melhor mercado internacional. Então tem a sazonalidade do dólar nesse momento, está abaixo da previsão, e tem também a demanda e os preços internacionais. Mas quando você faz a matemática, você fica com dificuldade na carne suína, compensações da queda do dólar com o preço melhor da carne de frango no mercado internacional, preço melhor das nossas exportações de soja e das nossas exportações de milho, no complexo soja, além do soja grão, também farelo de soja e óleo de soja, tá? Então você teve as compensações. A verdade é que os preços nominais
Quando você faz a compensação, você tem os preços nominais aí acima do que eram antes. Complicação, como está no suíno, questão do mercado internacional, complicação também no trigo para o Brasil. O Brasil consome, tem necessidade, 12,7 milhões de toneladas ano. E nós colhemos 7,7. Nós temos que importar 5 milhões de toneladas de trigo. Como a Rússia, a grande produtora internacional, produz 10% do mercado internacional. É a terceira maior produtora de trigo do mercado internacional e é responsável por 10%. O preço do trigo, grão, comprado no mercado internacional, saiu de $220 para mais de $400. Então isso é praticamente 100% do aumento de valor em dólar. Caiu 15% o dólar? Caiu. Então 100 menos 15 fica 85. E esse reflexo está no mercado. Antes de ter essa valorização do trigo, nós comprávamos pãozinho, dependendo do mercado, da panificadora, ou onde eu ia comprar o pão, dava R$13 um quilo de pãozinho tradicional francês nosso. Agora nós estamos acima do 20, 22, tá? Dependendo de onde você compra. Esse é o reflexo, $220 que nós comprávamos o trigo antes do conflito da Rússia, para mais de 400 hoje. Essa mudança no Ministério da Agricultura, qual que é a sua opinião? Continua a política? Deve mudar alguma coisa? Nós temos uma gratidão e um reconhecimento à ministra Tereza Cristina. Foi uma grande ministra. E ela tem grandes credenciais para isso. Teve técnica, agrônoma, produtora rural, conhece os custos e a sua mão sabe quanto precisa de trabalho para produzir. Conhece. Técnica, produtor rural. Terceiro, credencial da ministra, deputada federal, sabe como trabalha com a política em Brasília. Está como deputada federal, foi eleita, foi secretária da Agricultura do Mato Grosso do Sul, então ela chegou em Brasília com um currículo invejável e fez uma grande administração do Ministério. Atendeu todas, usou da franqueza, isso é possível, isso não é possível, então nós estamos expressando essa gratidão a ela. Mudou, mas ela teve um cuidado especial de não mexer na equipe. Então acreditamos muito nessa equipe, é uma equipe muito próxima do presidente da República, Bolsonaro, então eu acho que nós estamos vivendo um bom momento. E vou dar meia dúzia de características desse bom momento. Aumentou a subvenção do seguro agrícola, que nós tanto reivindicamos. Aumentou as verbas destinada ao agronegócio. Tivemos aí melhoria nas normas de regulamentação, tanto de logística, tanto é que, juntamente com outros ministérios, nós liberamos a cabotagem, que é sair de um estado para outro, de uma região do Brasil para outra, operando com o mais barato, a logística mais barata, que é a logística fluvial. Nós tivemos interferência também do Ministério, junto de outras logísticas no Brasil, umas outras quedas de burocracia em excesso que nós tínhamos, ou melhor dizendo, atualização das nossas normas sanitárias, dentro de um procedimento de exigência de hoje, dentro de colocar o Brasil no mercado internacional, sempre o Brasil esteve presente, mas nós temos que se engolir também nas normas. Essa foi a ministra Tereza Cristina, e quanto ao novo ministro, a equipe vai permanecer, eu acho que é uma construção da ministra Tereza Cristina, e nós terminamos o mandato dela, terminamos a convivência de autoridade do Ministério com a Tereza Cristina e a sua equipe. Ela deixou a equipe, vai ser candidata a senadora, gostaria muito, desejo, coloco o meu reconhecimento e também a vontade de ajudá-la, porque é uma baluarte do agronegócio, na Câmara Federal, no Ministério, e também será uma baluarte mais forte ainda no Congresso Nacional como senadora. Diogo, um assunto que tomou conta no ano passado foi a nossa nova concessão, né?
de pedágio para as rodovias estaduais e federais aqui no Brasil. Há 4 meses o paranaense está sem pagar o pedágio, está passando tranquilo, não está gastando, e parece-me que o assunto ficou um pouco no esquecimento nos últimos meses. Não se vê mais falar em pedágio, em instalação e concessão. Na verdade, assim, acredita que é por ser um ano eleitoral, que não estão mexendo muito no assunto? O que você acha? Tua opinião sobre isso? Eu tenho feito um trabalho muito grande no pedágio há 3, 4 anos atrás. Desde 2016, já fazem mais praticamente 6 anos. Primeiro, lutamos juntos com outros líderes do Oeste para não prorrogação dos contratos que tinham vigentes, que era o pedágio mais caro do Brasil. Foi uma luta árdua contra todos os interesses das concessionárias e de alguns focos de resistência dentro dos governos, tá? E aí então não teve a renovação automática. Segundo, tanto é verdade que tinha problema que teve diretores aí de concessionário que acabaram presos e fazer acordo de leniência. Prova disto é a construção do novo trevo Cataratas e mais alguns outros pedaços. Então a sociedade do Oeste foi muito feliz, se organizou. As lideranças do Oeste tiveram a coragem de reivindicar os seus direitos e apontar com o seu dedo num gesto de expressar a razão para que nós não fizéssemos a prorrogação, e o Ministério Público, a Justiça, pegou aquele momento e transformou aquilo em chamar essas empresas para que seja esclarecida a verdade, e teve acordo de leniência. Segundo fator, aí começou a se discutir o novo modelo pedágio. O novo modelo pedágio é um modelo que era muito forte para o contribuinte que somos nós, todos. Não é só o agricultor, o pecuarista, toda a sociedade. Era um modelo que tinha que pagar lá um outorga ao governo federal. Quando você tem que dar outorga ao governo federal, será embutido no pedágio. Depois criaram um outro modelo, mas que não é nada mais do que mudança de nome. Aí não aprovamos, discutimos, e aí o governo conseguiu o consenso e nem aprovação da sociedade. O tempo passou, e aí o governo viu o prazo expirar, não pôde fazer as devidas licitações. Pois bem, terceiro estágio de pedágio. Eu nunca concordei e não concordo com a abertura da cancela. Primeiro, qual é o mais importante? É o nosso dinheiro ou a nossa vida? Não precisamos nem responder. Estrada é segurança. Segurança ligada à nossa vida. Tinham que fazer um pedágio de manutenção, ou com as empresas que estavam, ou uma concorrência, e que nós, consumidores, pudéssemos arcar. Veja bem, aqui nós temos um pedágio aqui próximo de Cascavel, de 15, 18, 20 reais. O pedágio de manutenção era em torno de 3, 4 reais. Mas nós tínhamos, atrás desse pagamento, uma garantia de segurança maior. Abriram as cancelas. Pois bem, quem ganhou? Nem politicamente o governo ganhou, porque não surgiu aquela aceitação política que pensavam. Porque está aí problemas de buraco na rodovia, está aí demora no atendimento. E, às vezes até sem atendimento, né? Porque as viaturas estão paradas no pátio e não são utilizadas, né? Quer dizer, é complicado. Eu não sei como é que é esse contrato que fizeram, mas eu sei que tem demora e tem já problemas nas rodovias do estado do Paraná. Então não foi o melhor caminho, e nós nunca batemos palma para isso, porque nós somos conscientes de uma necessidade do pedágio para a segurança e para a melhoria da logística nossa. Então não foi a abertura da cancela. Talvez, não sei, não vou julgar se foi ato político ou numa visão estratégica que nós não conhecemos ou não conhecíamos ou talvez não conhecemos ainda até hoje, mas eu acho que vai ter, terá que ter licitações
e não será mais em 22, será provavelmente no primeiro semestre de 23. E as regras ainda estão muito fortes contra nós consumidores. Temos que voltar a discutir, se posicionar como sociedade para discernir o que é possível, o que é correto, para que nós tenhamos as empresas que irão participar da licitação. Concessionárias, muitos que já estão hoje, tá? Mas que não tenham uma ganância maior do que o valor justo para os contribuintes. O problema do pedágio, então, problema que não foi solucionado, vai acontecer provavelmente no primeiro semestre de 2023, e nós temos que ficar muito atento, a sociedade em geral. E os governos sabem disso, porque o que aconteceu no Oeste, através do POD, Programa Oeste de Movimento, não tinha acontecido jamais, que é as entidades se reunindo numa entidade maior, numa sigla maior, mais potente, para discutir os nossos problemas aqui do Oeste do Paraná. Assim como nós vamos discutir também o caso da ferrovia, mas de maneira serenos, tá? Para procurar o melhor, e que as empresas têm que ter no pedágio um valor justo para remunerar o seu serviço, o seu capital.